Fosfito de zinco. Hoje a gente vai falar de fosfito de zinco, da série Fosfitos e da série Estimulantes Vegetais, né? Tem um capítulo para isso. E fitoalexina. Vamos entender um pouco sobre a origem etimológica da palavra fitoalexina. Fito é planta, todo mundo conhece. Alexina vem de alex, do grego alex, que significa defender. Daí o nome Alex Andros, né? Andros é homem em grego, então Alexandre o Grande, ou seja, o defensor dos homens. Então, fitoalexina é defensora das plantas. Ina é o sufixo substância, aí vamos por aí. Então, significa substância que defende as plantas. Então, fosfito tem tudo a ver com fitoalexina. Vamos adiante, a gente vai explicar melhor isso para frente. No livro, lá pelas tantas que a gente sempre fala no nosso livro, deixa eu colocar aqui, beleza? Lá pelas tantas, né, a gente tem, tanto que eu falei dos estimulantes vegetais e as classificações, muitos autores fazem desse jeito, eu adaptei alguma coisa, obviamente, para a agroquimiologia. Esse aqui ficou essa flecha aqui, a gente vai falar hoje de indutor de resistência, fosfito, e depois disso, após a explanação, a gente vai entrar em defensivo biológico. Isso é só como é que está disposto a nossa organização sobre os estimulantes vegetais aqui no livro Agroquimiologia. Em frente. Aqui plantas, né? A gente já explicou algumas vezes, esse slide está disposto aí, a gente vai dar uma pulada. Tá, aquela velha história, a gente sempre fala, né, com uma ponta Lincoln Ties, né? Embora os vegetais não apresentem um sistema imunológico, eles são surpreendentemente resistentes a doenças provocadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides que estão presentes no ambiente. Ou seja, é como se fosse a fitoalexina aí no caso, é como se fosse o quê? Um anticorpo da planta, vamos dizer assim, vamos pôr vulgarmente falando. Existem diversos tipos de mecanismos vegetais, que os vegetais, né, evoluíram, né, para isso, né, para combater os agentes de infecção, incluindo a produção de agente microbiano, né, de morte celular, de respostas à hipersensibilidade, e um dos mais importantes, um tipo especial de imunidade, é o denominado de resistência sistêmica adquirida, SAR, Systemic Acquired Resistance. Tá, fitoalexina, vamos lembrar que é um fator termolábil. Lembra dessa palavra, temperatura, lábil, labor, ou seja, é uma pequena variação na temperatura da planta, termolábil, ou seja, ela executa um trabalho, termolábil, executar um trabalho através da variação de temperatura, ou seja, infecção, certo? Beleza? Vamos em frente. Tá, vamos lá, como é que funciona então o modo de ação dos fosfitos por indução de resistência? Isso aqui eu adaptei, eu fiz esse desenho de vários autores, tá no livro, esse daqui é da aula mesmo em si. No livro está diferente, no meu livro está diferente, mas é uma adaptação que eu fiz. Então vamos lá, uma célula vegetal com ausência de patógeno, ela produz lá normalmente as proteínas de defesa, né, que são os compostos tóxicos, né, aos patógenos, ou seja, R-proteína, fitoalexina, hidrolase, etc, tem um monte, né, agente fenológico, tem um monte. Então tá lá os fosfitinhos lá, normalzinho e tal, e na membrana nós temos pectina, lignina, né, fortificando a parede celular, beleza. Esse daqui é uma planta funcionando normalmente, beleza. Entrou um fungo, vamos dizer assim, entre aspas, vamos falar bem chulo aí para todo mundo entender. Tá, um funguinho lá numa folhinha de soja, para o pessoal que não é do agro, beleza. Então é a presença de um patógeno, ou seja, então o que acontece? Ele vai se instalar, então ocorre que a lise das hifas vai liberar uma substância, que vai, essa substância, por isso que eu falei em fator termolábil, que possuem padrões molecular que facilita o reconhecimento dos patógenos, ou seja, alguma coisa vai acontecer que vai induzir, alguma coisa não, já explico o que vai acontecer, que vai induzir a produção de proteínas de defesa e compostos tóxicos aos patógenos, que são as PR-proteínas, fitoalexinas que vamos falar hoje, as hidrolases e muito mais. O que acontece? Desencadeia uma série de reações bioquímicas, nas quais podemos destacar as seguintes. Começa a produção de etileno e outras substâncias de senescência oxidativa, começa a aumentar. O que começa a acontecer? A própria planta não vai... o processo bioquímico que ocorre aqui, a planta assim, ou está envelhecendo, ou está sofrendo agressão. Seja ela agressão mecânica, ou seja ela agressão fitopatológica. O que acontece?
Por via reflexa, um aumento de compostos fenólicos e agregados fitoplasmáticos. A planta começa a se defender. Então, aumenta a temperatura, aumenta o trabalho, aumenta o ATP, certo? Aumenta como é que fala? A planta requer mais energia para produzir os fosfitos, as fitoalexinas, desculpa. Daí a necessidade de aplicação exógena de fosfitos, certo? Então, uma vez aplicando aí, vamos resumir. Aplicou fosfito exogenamente, entra na célula, entra na planta, então diminui o trabalho aqui, diminui o ATP, diminui a produção de etileno por mais diversas, milhares de reações bioquímicas que vai acontecer, que vão acontecer internamente na célula, e ela vai justamente diminuir ou até matar, através da fitotoxicidade, esse patógeno, certo? Ou seja, esse fator termolábil vai produzir mais fitoalexina. O fosfito, como é indutor de fitoalexina, todo mundo sabe, uma vez aplicado exogenamente, tem mais, olha a diferença aqui com aqui, obviamente ele vai trabalhar melhor na condução na condução, vamos assim dizer, da fitopatologia e da ação fungistática interna à planta para matar ou reduzir a reprodução desse patógeno. Geralmente reduz a produção desse patógeno, beleza? Através dos fosfitos. Beleza? Vamos em frente. Aqui eu falo alguma coisinha, né, a respeito dos eixos de indução, que a gente pode colocar. Os eixos de indução lesão, mensagem, veja bem, aquilo que eu falei, o fator termolável, a procura, ou seja, vai querer mais ATP, menos ATP, o que eu falei, né? Por isso a razão de ser de fonte exógena de fosfito, a gente explica bem no livro. Então requer menos ATP, então a redução do patógeno através dos metabólitos secundários existentes. Que jeito é esses metabólitos secundários existentes? A gente explicou numa explanação anterior, né? E vamos colocar agora. Tá, eu acabei colocando, a folha lesada libera um hormônio, né? Ou um polipeptídeo com ação hormonal, tem um sítio receptor. Isso aqui é intencionalmente, é a minha letra. Eu coloquei aqui. Então aqui, lógico, aqui a gente pega do Lingontais uma planta de tomateira, então tá lá a lipase, vem os lipídios da membrana, começa a liberar ácido lino, ou seja, aquilo que eu falei atrás, das diversas reações metabólicas e bioquímicas que está acontecendo na planta. Até ácido jasmônico, mas isso é outra coisa. Pelo amor de Deus, não vamos confundir ácido jasmônico aí com indução de resistência. Ativa os genes inibidores da protease, ou seja, é uma rota de sinalização, ou seja, diminui a parte oxidativa, ou seja, não vai mover, vai começar a não deixar morrer as células da planta por causa desse patógeno. Aqui a gente fez um exemplo com uma herbívora, né? Uma lesão mecânica, mas lá atrás a gente falou de uma lesão de fungo. Não importa, a gente estamos falando de fosfito. Vamos em frente. Tá, como eu falei lá, entrou o patógeno aqui, ó lá. Então ocorre que aquelas pecinhas vermelhinhas que vocês viram atrás lá, que são as substâncias que vão reconhecer a produção, que vão fazer reconhecer a produção de fitoalexina, muitos autores chamam de eliciador, o Lingontais chama eliciador, e muitos, eu até coloquei aqui elicitores, ó, no meu livro eu coloco muitos colocam elicitores, depende do livro de bioquímica. Aí a gente está falando em bioquímica, não está falando assim, obviamente em botânica, né? Mas tanto faz a palavra eliciador contra elicitor. Ou seja, esse elicitor é justamente o que vai dar uma ação a um receptor de um gene lá, de resposta, que vai ativar o quê? Aqui tem a biossíntese de vários ácidos, os ácidos salicílicos, mas vamos falar de fitoalexina. A biossíntese de fitoalexina. A origem aqui, como está aqui uma interrogação, antes falava que era desconhecida. Hoje já está se conhecendo bem como é esse fluxo de íons para a produção da biossíntese de fitoalexinas defensoras das plantas, beleza? Vamos lá, falei de fosfito de zinco. Antes disso, obviamente, um dos mecanismos mais bem estudados pela ciência, né? Atualmente são as substâncias, os grupos de metabólicos são vários, né? Quer dizer, eu até falei numa explanação anterior, né?
dos isoflavonoides, é diferente de flavonoide, né? Tem pesquisa com resultado positivo que tem que ser mais salientada do que o resultado negativo dos flavonoides. Tem muita gente pondo flavonoide. Eu falei sobre flavor, né? Sobre sabor, a origem etimológica da palavra. Basta ver nas outras explanações nossas lá na abordagem bioquímica. Foi prostituído, né? O mercado de fosfito, aí vamos. Então não foi prostituído justamente porque a forma pela qual os fosfitos estavam sendo produzidos virou, ou seja, virou amadorismo, podemos assim dizer. Daí o Ministério da Agricultura veio, né, que a gente fala, 2022 está aí, para justamente, já veio para a gente tentar trabalhar melhor o íon fosfito e produzir melhor os fosfitos, né, através de embasamento legal, vocês viram na outra aulinha lá, ou seja, para produzir resultado positivo, beleza? Vamos em frente. Falei de fosfito de zinco. Vamos lá, na instrução instrução normativa lá atrás do Ministério da Agricultura, a IN 39, né, 39, acho que é isso, 39 lá, fosfito de zinco, mínimo 8% de zinco, zinco solúvel em água, reação do ácido fosforoso com óxido de zinco, tá? A legislação até o presente momento fala que a reação de ácido fosforoso, ou seja, ácido mais base igual a sal mais água, né, para quem é químico, tá? Com óxido de zinco. Aqui tá mudando um pouquinho, viu? As fontes. Aquela frente lá nacional sobre os fertilizantes, que acho que todo mundo já leu a respeito, eu acredito que já tenha lido a respeito aí das mudanças na lei, vai entrar outras coisas aí. Esse aqui eu coloquei só assim a respeito do zinco, vamos dar fixem bem aqui, né? O zinco, fixem bem isso, o zinco é precursor de uma auxina, né? Ácido indol acético, cuja importância envolve o crescimento dos internóides. Tá, beleza. Todo mundo já sabe a parte agronômica, o zinco é bom pra planta, beleza? Tá, aí eu coloco lá o zinco, de onde veio, a origem etimológica, eu gosto de colocar um pouquinho bem rapidão, em 4, 5, 10 linhas no máximo, é bom para enriquecer, justamente para ter essa visão hexadimensional, para não ficar só no agro, beleza? E o porquê que eu penso que o zinco fosfito é melhor que o potássio fosfito? Melhor a depender do estágio fenológico e da condição nutricional, o zinco seria mais eficiente que o potássio. Todo mundo fala em fosfito de potássio, beleza, tranquilo, nossa, maravilha. Depois eu falei que foi prostituído, não significa que o fosfito de potássio vai sair do mercado, significa uma metodologia de fabricação, processo de fabricação, né, o autocontrole, né, que a legislação agora vai determinar o autocontrole das empresas, eu falo sempre 2022 está aí, e a gente está antenado com o Ministério da Agricultura, Embrapa. Então por que eu defendo, Gilmax, defende o fosfito de zinco mais do que o fosfito de potássio? Óbvio, eu já entro na função nutricional. Por quê? Vamos lá, vamos falar agronomicamente. Lá nós fizemos adubação de base, já tem potássio, já estamos colocando na planta via foliar ou via cobertura potássio. E aquela velha questão que o Dr. Paulo Roberto Camargo e Castro fala: se nós usássemos fosfito de potássio, esquece um pouco do zinco, se nós usássemos o fosfito de potássio como fonte de fósforo, esse seria caro, porque o fosfito é caro, é um produto assim relativamente caro para você usar como fonte de potássio. Então por que você vai aplicar fosfito de potássio como fonte de potássio, como fonte de fósforo? Primeiro que fósforo não vai ser fonte, né, nutricional aí. O fósforo aí está sob a forma de íon fosfito que ativa a fitoalexina, beleza? Que é aquilo que a gente falou lá atrás. Tá, e por que eu vou colocar potássio como fonte, já que é sal mais água, né? Veja bem, ácido mais base em química, lá em livro básico de química, né? Número 1, número 2, acho que é no número 2, livro 2, quem fez colegial, ácido mais base igual a sal mais água, a princípio de Arrhenius, né? Então, beleza, Arrhenius, é isso mesmo? Tá, é ácido mais base igual a sal mais água. Então eu tenho sal mais água, eu tenho um sal de potássio, tá? Fonte nutricional. Eu já enchi lá, carquei lá no solo, já tô vindo na pré-florada, por exemplo, ou anteflorada, com algum potássio aí para enchimento de fruto. Para que eu vou colocar mais potássio? Não é que só se houver condição nutricional para você colocar fosfito de potássio. Zinco em baixa quantidade, olha que ele vai ajudar. Eu estou colocando fosfito e um fosfito,
Ou seja, por quê? Porque ele vai me produzir mais fitoalexina. Lembra que eu falei fito e alex lá atrás, né? Ou seja, defender a planta. Alex é defensor, fito planta. Então eu tô colocando um pouquinho de zinco justamente aqui, ó, por conta que ele é precursor da auxina, ou seja, vamos dizer aí, crescimento vegetal e participa de diversos processos metabólicos da planta. Sendo que o potássio não, eu já fiz uma adubação de base, uma adubação de cobertura, não estou falando agronomicamente, eu estou falando de uma maneira bem mais agrícola do que agronômica. Então, para que eu vou aplicar mais fosfito de potássio? Não tô sendo contra o fosfito de potássio. Eu estou falando que seria mais interessante, agronomicamente falando, levando-se em consideração as 6 viabilidades do agroquímico, viabilidade econômica e a viabilidade financeira. Para que eu vou colocar fonte de potássio, já que só se tiver com condição nutricional deficiente de potássio? Senão eu vou partir para o zinco. E eu também tenho que fazer essa análise de zinco aqui. Mas o zinco eu vou colocar pouco. E esse zinco é melhor. Por quê? Porque é um precursor da auxina. Ácido indol acético, moçada. Então, quer dizer, para mim é melhor, a depender do estágio fenológico da planta e da condição nutricional, seria mais interessante fosfito de zinco. Como produzir? Beleza, a gente fala no livro e as diversas formas além disso daqui, porque não tem só essa não. Mas tudo o que é, nem tudo que está na lei é permitido. Então vem muita coisa aí que a gente vai alavancar no sentido do que? De produção de fosfito de zinco de forma diferente, desde que a lei assim o permita, e assim o vai permitir. Beleza, aqui nós estamos falando de óxido de zinco, que inclusive é insolúvel, né? Veja bem, mas a gente vai fazer uma reação lá que ele torna solúvel, palatável, vamos dizer assim, para a planta. Agora, outra questão, um pouco mais de culture, estádio ou estágio, aí para quem não é do ramo, né? Para quem é mais na área de bioquímica, biológica ou agrária, conhece, sabe a diferença entre estágio, né? A gente fala estágio da planta ou estádio. Vamos lá. Primeiro que do grego é estádio, né? Estádio vem analogia à vida, estádio vem analogia à vida, ou seja, um começo, um intermédio, ou seja, uma etapa, um período da vida, né? Um período, estádio, né? Já vinha lá dos romanos stadium, ou seja, um período, um local. Estágio, por sua vez, vem do latim também stagium, que é diferente de stadium, veja bem, tem o G aí, né? Que significa residência, morada. Daí porque a gente fala em estágio, estagiário de medicina, estágio profissional, ou seja, eu estou fazendo uma residência, eu estou fixando minha profissão em um local, fazendo da minha profissão uma morada. Por isso a gente fala em estágio, ou seja, antes de tomar o seu posto definitivo, a gente faz um estágio, ou seja, é diferente de estádio, que aqui é fase, é período, momento. Por isso que em agronomia tem gente que fala estágio, mas o certo é estádio mesmo, viu, gente? Estádio fenológico, estádio, por quê? Porque é o período, é o momento, não é estágio. Tem gente que fala, o indeterminado estágio, não. Para quem não é, isso é mais para quem não é da área de biológicas aí, entender o porquê que muitas vezes a pessoa lê o livro, o agricultor lê o livro lá, estádio, mas não seria estágio? Não, é estádio mesmo, justamente por causa dessa origem etimológica que acabei de falar, beleza? Deu para entender mais ou menos? Seguindo em frente. Eu falei fosfito de zinco, veja bem, a gente colocou aqui o óxido de zinco, muita gente conhece, às vezes a forma dele é insolúvel, tem uma forma de trabalhar ele, 2022 está aí e tal, pesquisa, tá encurtando mais o espaço entre as entidades de pesquisa e o governo, quer dizer, então é a lei que determina de que forma vai ser o produto e não a ciência em si, ou seja, primeiro vem a ciência, depois vem o procedimento legal para daí entrar. Então veja que tem um ciclo aqui, ó, a reação do ácido de zinco, nós estamos nessa parte. Dá para funcionar e produzir legal o fosfito de zinco? Sim. A forma como se produz o fosfito de zinco, ou de potássio que seja, tem viabilidade química? Tem, beleza. Aquilo que eu falei da viabilidade econômica ou financeira, que não está aparecendo aqui. Para que eu vou aplicar fosfito de zinco?
seria a fonte de fósforo, não tem nem como, né? O que eu falei em fonte de fósforo é em um fosfito. E aí, para que eu vou colocar zinco, uma vez que era relativamente o custo um pouco mais alto? Então, a viabilidade econômica seria desinteressante, né? Para isso. Daí a defesa da tese de que o fosfito de zinco, tendo a mesma quantidade de íons fosfito, seria melhor no sentido de produção de fitolexina. Ou seja, a viabilidade agronômica para nós seria melhor. E seria mais ambientalmente saudável, certo? Porque, veja bem, nós consumiríamos menos potássio. Lá já jogamos no solo potássio. Se o estágio fenológico da planta assim o requerer, para que eu vou colocar fosfito de potássio se eu tenho fosfito de zinco? E dá para eu agregar mais coisa aqui. Quer dizer, é muito mais interessante, não seria? Talvez, eu deixo uma pergunta. Fica a resposta e os comentários para todos vocês. Aí é que tá, produtos inovadores necessitam de legislações inovadoras, né? A IBMA, né? Eu já expliquei sobre isso daí, né? Sobre esse instituto, né? Quer dizer, improviso é uma coisa, marcha para pouco, adaptação às vezes se faz necessário. Das adaptações aí vem a legislação, ou seja, o ciclo hexadimensional que a gente falou. O IBMA que eu falo, né, que é International, não é o IBAMA, pelo amor de Deus, é International Biocontrol Manufacturers Associations, ou seja, a gente estamos falando em fosfito, que eu não sei onde é que ele está aqui. Cadê o fosfito? Está aqui dentro, ó, ele está já ele tá nesse círculo aqui, ó, veja bem. Depois, ó, a gente vai explicar melhor aqui esse panorama dos produtos emergentes aí que estão no mercado, que estão surgindo, né, no mercado, né, vamos dizer, emergentes surgindo, né, fica fito-hormônio, rizoma, mas isso aqui tem que caber tudo dentro da lei, galera. Entendeu? Muita coisa já está dentro da lei. Então veja que o fosfito está aqui, então ele precisa de uma especificidade legal melhor. E vai acontecer. Já tem, né? Mas a especificidade legal para a gente trabalhar e melhorar os fosfitos, sobretudo de zinco, já vai aparecer a partir de 2022. Essa é só a lógica, a gente não vai falar de tudo agora, né? Vamos fixar, eu sempre coloco isso daqui para fixar nos fosfitos, beleza? Do qual a gente falou hoje, fosfito de zinco, beleza? Então, qual que é o próximo capítulo do estimulante vegetal? Vocês viram o índice, a gente vai falando, a grade é um pouco esparsa, e a gente vai gravando desse jeito, e o próximo vamos pegar ainda na parte de fosfito aí, beleza? Um grande abraço a todos. Pergunta, resposta. Ô Gil, você falou do zinco errado aí. A gente tá aí para isso, para trocar ideia. Daí o mote, a questão de ser da agroquimiologia e suas 6 viabilidades. E a discussão. E esse é o propósito do livro, beleza? Grande abraço a todos. Até já.